Apesar do enorme progresso científico e tecnológico que a humanidade alcançou, muitos mistérios ainda impedem que você entenda completamente o mundo ao nosso redor. Dos segredos do espaço profundo aos enigmáticos fenômenos biológicos, há inúmeras ocorrências que permanecem inexplicadas, levantando questões sobre os limites de nossa compreensão do universo e suas complexidades. Alguns desses mistérios podem estar ligados a condições extraordinárias ou a fenômenos naturais desconhecidos, enquanto outros podem reformular nossa compreensão da ciência como a conhecemos hoje. Neste vídeo, exploramos alguns dos mais complexos mistérios científicos que permanecem sem solução, destacando as teorias e explicações que tentam decifrá-los. Esses mistérios não apenas desafiam nosso conhecimento, mas também inspiram a curiosidade, levando os pesquisadores a ultrapassar os limites da descoberta e da compreensão. Para saber mais sobre esses enigmas fascinantes, assista até o final. E não se esqueça de nos apoiar curtindo o vídeo, inscrevendo-se e assinando o canal para ficar atualizado com todo o conteúdo mais recente. A matéria escura e a energia escura estão entre os mistérios mais intrigantes e intrigantes da astronomia e da física. Os cientistas sugerem que a maior parte do universo é composta de elementos invisíveis e amplamente desconhecidos, enquanto a matéria comum com a qual estamos familiarizados, como estrelas, planetas, gás e poeira, representa apenas uma pequena fração do universo. Observações astronômicas indicam a presença de uma forma oculta de matéria que fornece a força gravitacional necessária para manter as galáxias intactas. Essa substância, conhecida como matéria escura, não interage com a luz ou com qualquer outro tipo de radiação eletromagnética, o que torna impossível observá-la diretamente. Sua presença, no entanto, pode ser inferida pela maneira como influencia o movimento dos corpos celestes e as forças gravitacionais dentro das galáxias. Em contrapartida, a energia escura representa um fenômeno ainda mais misterioso. Ao contrário da gravidade, que puxa a matéria, a energia escura parece empurrar as galáxias para longe umas das outras, impulsionando a expansão acelerada do universo. Sua existência foi descoberta no final da década de 1990, quando os astrônomos observaram que as galáxias não apenas se afastavam umas das outras, mas o faziam em ritmo acelerado. Essa observação surpreendente sugeriu a presença de uma força até então desconhecida influenciando o cosmos. As estimativas atuais indicam que a energia escura constitui cerca de 68% do universo, enquanto a matéria escura é responsável por aproximadamente 27%, deixando a matéria comum, a matéria que podemos ver e detectar, em apenas cerca de 5% do conteúdo cósmico total. Apesar de décadas de pesquisa intensiva, a verdadeira natureza da matéria escura e da energia escura permanece amplamente desconhecida. Os cientistas estão trabalhando ativamente para entender esses fenômenos por meio de experimentos laboratoriais avançados, como os realizados no Large Hadron Collider, bem como por meio de observações astronômicas sofisticadas. Técnicas como a lente gravitacional permitem que os pesquisadores detectem a matéria escura indiretamente, observando como sua gravidade dobra a luz de objetos distantes. Telescópios espaciais avançados também são empregados para estudar a expansão cósmica e investigar a influência da energia escura nas galáxias ao longo do tempo. A matéria escura e a energia escura continuam entre os maiores desafios científicos enfrentados pelos pesquisadores atualmente. Ninguém ainda foi capaz de observá-los diretamente ou entender completamente sua natureza. No entanto, os cientistas continuam buscando respostas, esperando que futuras descobertas desvendem os segredos desses mistérios cósmicos e reformulem fundamentalmente nossa compreensão do universo, oferecendo percepções que poderiam transformar nossa visão da própria realidade. O Triângulo das Bermudas é um dos mistérios mais famosos e controversos do mundo moderno. Durante décadas, essa região tem sido associada ao desaparecimento inexplicável de navios e aeronaves, muitas vezes descrito como tendo desaparecido repentinamente e sem deixar rastros. A área forma um triângulo irregular no Oceano Atlântico entre Miami e a Flórida, San Juan em Porto Rico e a Ilha das Bermudas, cobrindo aproximadamente 500 mil milhas quadradas. Embora tenha ganhado a reputação de ser uma zona perigosa e misteriosa, ela não é oficialmente reconhecida como perigosa pelas autoridades marítimas ou de aviação internacionais. No entanto, os repetidos relatos de incidentes estranhos mantiveram a lenda viva e alimentaram a curiosidade do público.
Os relatos de eventos incomuns nessa região datam de séculos atrás, com os primeiros exploradores relatando leituras estranhas de bússola e tempestades inesperadas. No entanto, o mistério ganhou atenção mundial no século XX. Um dos casos mais conhecidos ocorreu em 1945 com o desaparecimento do voo 19, um grupo de 5 aeronaves de treinamento da Marinha dos Estados Unidos, que sumiu durante uma missão de treinamento de rotina. De acordo com relatórios oficiais, os pilotos ficaram desorientados após enfrentarem problemas de navegação. A comunicação com a base acabou sendo perdida e, apesar das extensas operações de busca, nem a aeronave nem a tripulação foram encontradas de forma conclusiva. O incidente intensificou as especulações e desempenhou um papel importante no estabelecimento do Triângulo das Bermudas como um mistério global. Ao longo do tempo, muitas teorias foram propostas para explicar os supostos fenômenos na região. As explicações científicas se concentram em causas naturais. A área é conhecida por tempestades tropicais repentinas, furacões poderosos e condições climáticas imprevisíveis que podem se desenvolver rapidamente. As fortes correntes oceânicas, especialmente a corrente do Golfo, podem levar rapidamente os destroços, dificultando a localização de restos mortais após acidentes. Alguns cientistas sugeriram que as erupções submarinas de gás metano poderiam reduzir temporariamente a densidade da água, o que poderia fazer com que os navios afundassem abruptamente. Outros apontam para variações magnéticas que podem afetar as leituras da bússola, levando a erros de navegação e erros humanos. Por outro lado, teorias mais sensacionalistas atribuem os desaparecimentos a forças sobrenaturais, incluindo intervenção alienígena, civilizações perdidas, avançadas ou portais para outras dimensões. Embora essas ideias capturem a imaginação, elas não têm comprovação científica e são amplamente rejeitadas pelos especialistas. Pesquisas modernas indicam que o número de acidentes no Triângulo das Bermudas não é significativamente maior do que em outras regiões do oceano muito movimentadas. Os avanços na navegação por satélite, nos sistemas de radar e na tecnologia de comunicação reduziram muitos incidentes inexplicáveis. Apesar disso, o Triângulo das Bermudas continua a simbolizar mistério e intriga, permanecendo um dos locais mais debatidos e cativantes do mundo. A viagem no tempo é um dos conceitos mais fascinantes e controversos da física, da filosofia e da ficção científica. Embora possa parecer puramente fictício à primeira vista, certas teorias científicas sugerem que isso pode ser teoricamente possível, pelo menos sob condições específicas. De acordo com a teoria geral da relatividade de Einstein, o tempo não é absoluto, mas relativo. Ele pode desacelerar ou acelerar dependendo da velocidade com que um objeto se move ou da força do campo gravitacional que ele experimenta. Isso implica que viajar para o futuro poderia, em teoria, ser possível se uma pessoa se movesse em velocidades próximas à velocidade da luz ou residisse em um ambiente com gravidade extremamente forte, como próximo a um buraco negro. Viajar para o passado, no entanto, apresenta desafios muito maiores. Ao fazer isso, você cria paradoxos temporais que podem perturbar a lógica e desafiar as leis da causalidade. Um dos exemplos mais famosos é o paradoxo do avô, que considera o que aconteceria se uma pessoa voltasse no tempo e impedisse o nascimento de um de seus ancestrais. Tal ação tornaria impossível a existência do próprio viajante, criando uma contradição que questiona a própria possibilidade de viajar para o passado. Para resolver esses paradoxos, algumas teorias propõem a existência de universos paralelos, sugerindo que qualquer mudança feita no passado poderia criar uma nova linha do tempo sem afetar a original. Embora essa ideia seja conceitualmente elegante, ela permanece puramente hipotética e carece de evidências empíricas. Na ausência de experimentos práticos para confirmar ou refutar a viagem no tempo, ela continua sendo um dos maiores mistérios científicos. A questão vai além da ciência, chegando à filosofia e à metafísica. Nós nos movemos através do tempo, ou o tempo está se movendo através de nós? As implicações da resposta a essa pergunta podem reformular fundamentalmente nossa compreensão da realidade, da causalidade e do próprio universo. Os sonhos são um fenômeno misterioso que fascina os seres humanos desde os tempos antigos. Em diferentes culturas, elas eram frequentemente consideradas mensagens dos deuses ou janelas para o futuro. A ciência moderna, entretanto, busca entender sua natureza, finalidade e os processos por trás deles. Os sonhos geralmente ocorrem durante o estágio do sono conhecido como movimento rápido dos olhos, quando o cérebro está altamente ativo, assemelhando-se ao seu estado durante a vigília.
Essa atividade intensificada geralmente produz imagens e eventos que podem parecer ilógicos ou surreais. Muitas teorias tentam explicar por que sonhamos. Uma hipótese amplamente aceita sugere que os sonhos ajudam o cérebro a processar informações e memórias. Durante o sono, o cérebro organiza e armazena as experiências diárias, e os sonhos podem servir como um mecanismo para fortalecer a memória e aprimorar o aprendizado. Ao revisitar e integrar essas experiências, a mente pode consolidar conhecimentos e habilidades, tornando os sonhos uma ferramenta em potencial para o desenvolvimento cognitivo. Outra teoria propõe que os sonhos funcionam como uma simulação de possíveis cenários da vida real, ajudando as pessoas a se prepararem para desafios ou a praticarem a solução de problemas. Nesse sentido, os sonhos podem servir como um espaço de ensaio mental, o que nos permite antecipar resultados e lidar com situações sociais ou práticas de forma mais eficaz. Alguns cientistas também acreditam que os sonhos desempenham um papel fundamental na regulação emocional. Ao vivenciar novamente situações estressantes ou complexas em um estado de sonho, a mente pode reduzir a ansiedade e a tensão, ajudando o indivíduo a lidar com emoções difíceis na vida real. Por outro lado, algumas hipóteses sugerem que os sonhos podem ser um subproduto da atividade neural aleatória no cérebro durante o sono, sem servir a uma função específica. No entanto, o impacto emocional de certos sonhos, especialmente pesadelos vívidos ou sonhos profundamente alegres, indica que eles têm efeitos psicológicos reais que influenciam o humor e o bem-estar mental. Ao longo da história, os sonhos inspiraram a arte, a literatura e até mesmo as descobertas científicas, servindo como fonte de criatividade e inovação. Apesar do progresso da neurociência e da psicologia, muito sobre os sonhos permanece inexplicável, e as pesquisas continuam a explorar sua conexão com a consciência e a função cerebral. Sejam os sonhos uma janela para nossas emoções, uma ferramenta de aprendizado ou simplesmente uma atividade neural aleatória, eles continuam sendo um dos aspectos mais enigmáticos e cativantes da experiência humana. Sinais espaciais misteriosos estão entre os fenômenos mais fascinantes e intrigantes da astronomia moderna, capturando constantemente a curiosidade de cientistas, pesquisadores e entusiastas em todo o mundo. Nas últimas décadas, os radiotelescópios e outros instrumentos de observação detectaram sinais originários dos confins do universo, muitas vezes sem nenhuma explicação clara sobre sua fonte, origem ou natureza. Esses sinais podem assumir várias formas, incluindo ondas de rádio, breves pulsos de luz ou outros padrões incomuns e, às vezes, altamente complexos, que podem se repetir de forma imprevisível. As características inexplicáveis e irregulares desses sinais levaram a uma especulação considerável sobre a possibilidade de serem mensagens de civilizações extraterrestres inteligentes ou, alternativamente, fenômenos naturais raros que a ciência ainda não entendeu completamente. Um dos exemplos mais famosos e enigmáticos é o WOW, sinal detectado em 1977 pelo astrônomo Jerry Eyman e usando o radiotelescópio Big Ear. Esse sinal era excepcionalmente forte e se destacava claramente do ruído cósmico de fundo habitual. Apesar das extensas observações e pesquisas de acompanhamento, o sinal nunca mais foi observado, tornando-o um dos enigmas mais misteriosos e duradouros da história da astronomia. Os cientistas ainda não confirmaram sua origem exata, embora algumas hipóteses sugiram que ela poderia ter sido causada por reflexos naturais de ondas de rádio, emissões de um objeto celeste desconhecido ou um evento cósmico raro que ainda não foi identificado. Nos últimos anos, a atenção científica tem se concentrado cada vez mais em outro tipo de sinal misterioso conhecido como rajadas rápidas de rádio. São pulsos extremamente breves, porém altamente energéticos, de ondas de rádio que duram apenas milissegundos, mas contêm enormes quantidades de energia. Observou-se que algumas FRBs se repetem a partir da mesma fonte, o que aprofunda o mistério em torno de sua origem. Os pesquisadores continuam a investigar se esses sinais podem ser produzidos por objetos cósmicos altamente energéticos, como estrelas de nêutrons, buracos negros ou magnetares, ou, em um cenário mais especulativo, por tecnologias avançadas de civilizações extraterrestres distantes. Além desses sinais, os radiotelescópios detectaram outros fenômenos incomuns, incluindo padrões repetidos de ondas de rádio emitidas por determinadas estrelas. Inicialmente, alguns cientistas especularam que esses sinais poderiam ser comunicações deliberadas de formas de vida inteligentes. No entanto, um estudo mais aprofundado revelou que muitos desses sinais são de origem natural. Por exemplo,
Os pulsares, estrelas de nêutrons que giram rapidamente, emitem pulsos eletromagnéticos regulares devido ao seu giro, criando padrões que às vezes podem parecer artificiais ou altamente estruturados. Com os avanços modernos em astronomia observacional, análise de dados e tecnologia de radiotelescópios, a busca por sinais não naturais que possam indicar inteligência extraterrestre continua. Projetos como o Breakthrough Listen empregam tecnologia de ponta para analisar enormes volumes de dados cósmicos, buscando sinais de civilizações avançadas. Apesar desses esforços, a maioria dos sinais detectados até o momento permanece de origem incerta, tornando esse campo um dos mistérios científicos mais intrigantes e desafiadores da atualidade. Seja natural ou artificial, o estudo desses sinais tem o potencial de revelar verdades surpreendentes sobre o universo, suas origens, sua história profunda e a possibilidade de vida além da Terra. Em 2023, a comunidade científica testemunhou uma série de descobertas que acrescentaram novas camadas de complexidade à nossa compreensão do universo e da própria vida. Entre esses mistérios intrigantes, os estudos genéticos revelaram linhagens humanas antigas até então desconhecidas. Essas descobertas estão reformulando nossa compreensão da evolução humana e das migrações antigas. As evidências genéticas apontam para interconexões complexas entre diferentes grupos humanos em tempos pré-históricos, abrindo novos caminhos para pesquisas sobre nossas origens e interações ancestrais no campo da física. Experimentos recentes revelaram comportamentos inesperados em partículas subatômicas. Certas observações desafiam as previsões dos modelos padrão estabelecidos, sugerindo a possível existência de forças ou partículas desconhecidas. Essas anomalias desafiam teorias de longa data e podem exigir uma reavaliação de alguns princípios fundamentais da física. Os pesquisadores estão agora investigando esses fenômenos na esperança de descobrir novos aspectos da estrutura subjacente do universo. No estudo da biologia marinha, os cientistas observaram padrões incomuns no comportamento de alguns animais marinhos, incluindo baleias e golfinhos. Mudanças em seus métodos de comunicação e rotas de migração foram registradas sem uma explicação clara. Essas mudanças podem estar ligadas a mudanças ambientais, atividade humana ou outros fatores que ainda não são totalmente compreendidos, levantando questões sobre como os ecossistemas respondem às mudanças globais. A climatologia também revelou fenômenos inesperados. Em 2023, os pesquisadores relataram eventos atmosféricos incomuns, incluindo a formação de padrões atípicos de nuvens e flutuações repentinas de temperatura em determinadas regiões. Essas ocorrências estão levando os cientistas a reavaliar a dinâmica atmosférica e a considerar como a mudança climática pode influenciar os padrões climáticos locais e globais de maneiras até então imprevistas. Em geral, essas descobertas de 2023 demonstram que a ciência continua enfrentando grandes desafios para entender o mundo ao nosso redor. Cada resposta parece gerar novas perguntas, alimentando o ciclo contínuo de pesquisa e exploração. Desde capítulos ocultos da história humana até as leis fundamentais da física, o comportamento da vida selvagem e as mudanças em nosso clima. Esses mistérios nos lembram de que o universo é muito mais complexo e surpreendente do que costumamos imaginar, incentivando os cientistas a continuar sua busca por conhecimento e compreensão mais profunda. Concluindo, apesar do tremendo progresso científico da humanidade, muitos mistérios continuam a confundir os pesquisadores e a levá-los a continuar explorando e experimentando. Alguns desses enigmas podem ser apenas uma questão de tempo até encontrarmos explicações para eles, enquanto outros podem permanecer sem solução por séculos, aguardando novas descobertas ou tecnologias mais avançadas para decodificá-los. A ciência continua sendo uma jornada contínua rumo à compreensão, e cada mistério não resolvido pode ser o próximo passo rumo a um conhecimento mais profundo de nossa realidade e do universo ao nosso redor. Isso nos leva ao final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e ficar atento ao nosso próximo documentário.